Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Deus nos pede a conversão na Quaresma, e uma conversão é topar viver os seus mandamentos. Quase todos eles, ninguém os questiona. Por exemplo, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, etc. Um deles não é que alguém o questione, mas muitos não dão importância a ele: ir à missa todo domingo. Outro, o primeiro, todo mundo acha que vive, mas na prática não é bem assim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é bem assim, pois se amamos a Deus sobre todas as coisas, a primeira coisa que devemos viver são todos os seus mandamentos, sem exceção. Há outro que, este sim, muitas pessoas o questionam e não dão bola para o que Deus diz. Não pecar contra a castidade. Vivemos numa cultura extremamente hedonista e a busca do prazer é vista como a felicidade da vida. Então, no que diz respeito à sexualidade, não há regras, vale tudo. Apenas cuide-se de que o sexo seja seguro, dizem. Não se preocupe em fazer sexo antes do casamento, em pular a cerca, em ver e desfrutar de imagens e cenas pornográficas, em ficar com quantas meninas e rapazes quiser numa balada, etc. Diante desta realidade, as palavras do Evangelho de hoje são importantíssimas. Jesus nos fala que só Ele pode alterar a lei. A lei é o sinônimo dos 10 mandamentos. A lei é tão importante que é escrita na Bíblia em letra maiúscula. E é importante, pois é ela a verdade que nos conduz à salvação, o único caminho para trilhar o caminho do amor e do bem. Descumpri-la é perder-se, é sair do caminho do bem e percorrer o caminho do mal. Como Jesus, com sua autoridade, estava fazendo afirmações novas a respeito da lei, alguns doutores da lei, que eram os escribas e fariseus, achavam que ele estava abolindo dela alguns pontos. E Jesus esclarece que não, e que veio para dar pleno cumprimento a ela, levá-la à perfeição. Por exemplo, Jesus em determinado momento dirá: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém agora vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Através destas palavras, Jesus levou o mandamento da caridade à perfeição, que não era exigida no Antigo Testamento. Só por isso Jesus já mostra quem ele é e a autoridade que ele tem. Em seguida, Jesus diz algo importantíssimo. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Com toda a sua autoridade, diz que nada, absolutamente nada dos seus ensinamentos deverão ser alterados ao longo dos séculos. Que esta é uma verdade absoluta para todos os homens de todas as épocas. Como o demônio é o pai da mentira, o que ele mais quer é que os ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, sejam distorcidos. Uma maneira de distorcer a lei, a verdade divina, os ensinamentos de Cristo, é dizer que a Igreja não se modernizou. Através desta palavra tão atraente, modernizar-se, o demônio nos seduz fazendo pensar que tudo deve ser modernizado.
ou nos seduz dizendo que temos que ser tolerantes. Também a palavra tolerância é uma palavra atraente, mas que pode ser utilizada para justificar todo tipo de comportamentos. Ou nos seduz dizendo que a verdade é relativa, que é algo subjetivo e depende de cada um, do que cada um sente. Ou nos seduz dizendo que temos o direito a ser felizes, para, por trás dessa afirmação, justificar, dar vazão às nossas paixões, à nossa vontade. Porém, Jesus termina as palavras deste Evangelho dizendo, portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Com estas palavras, deixa claro para os homens de todas as épocas que não podem desobedecer aos seus mandamentos, que eles são irrevogáveis. Por isso, a Igreja, que é o próprio Cristo, como já dissemos em outras homilias, assistida pelo Espírito Santo, nunca mudou um tio da lei ao longo de toda a sua existência. Não há dúvida que a pressão para mudar a lei de Deus por parte do mundo e de cada um de nós, devido à má inclinação deixada pelo pecado original, é muito grande. Todos nós vivemos um drama de querer justificar as nossas ações. Tanto é assim que há aquele ditado que diz: quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Toda a destruição da humanidade começou quando Adão e Eva decidiram desobedecer aos mandamentos de Deus. Pensemos nisso. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Deus é um Pai que quer o melhor para nós que somos seus filhos. Se Ele estabelece a lei, é só para o nosso bem, para um dia sermos imensamente felizes. Tenhamos amor pela lei de Deus e saibamos ser fiéis a ela, sem abrir brechas ao longo de toda a nossa vida. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.